A profundidade é o maior e mais misterioso depósito do nosso planeta. Ela esconde não apenas navios afundados e antigas ruínas, mas também guarda muitos segredos que na superfície teriam desaparecido há muito tempo sob a pressão dos ventos do tempo. É nas profundezas do oceano que estão registrados momentos da história, destinos de pessoas e eventos que deixaram sua marca na memória do mundo, mas que com o tempo foram esquecidos. A grandeza e o mistério das profundezas fazem com que cientistas e exploradores embarquem em viagens perigosas para compreendê-las melhor. Para isso, eles enviam aparelhos especiais, sondas, batiscafos e robôs equipados com sonares e câmeras de alta resolução. Sempre que parece que começamos a entender sua lógica, a profundidade nos apresenta um novo enigma. Ela lança descobertas e anomalias incomuns que desafiam todas as nossas percepções e mapas. É algo capaz de mudar nossa compreensão do passado, virar de cabeça para baixo nossas ideias sobre o que já sabíamos. Antes de passar à parte principal da história, gostaria de pedir uma pequena ajuda. Seu apoio é o mais valioso que temos para continuar as pesquisas. Se você gostou desta história, pode deixar seu comentário ou compartilhá-la. Isso será a minha melhor gratidão. Obrigado. Recentemente, às margens da Patagônia, nas águas turbulentas do Atlântico Sul, ocorreu uma dessas descobertas misteriosas. Nessas águas, onde o fundo rochoso e as correntes fortes criam condições perigosas para a navegação, aconteceu algo incomum. Lá, entre as vastas e sombrias extensões do mar, uma equipe de uma expedição particular de oceanografia estava mapeando o leito marinho. Sua tarefa era instalar um novo cabo de fibra óptica que conectasse os continentes. Durante o trabalho, eles detectaram um sinal estranho que imediatamente chamou sua atenção. Não era uma pedra comum ou uma rachadura geológica. Nos escaneamentos tridimensionais obtidos com sonares modernos, as formas do objeto eram claramente visíveis, impossíveis de serem explicadas por formas naturais. Os contornos eram perfeitamente artificiais. O objeto tinha uma silhueta longa e oviforme, com mais de 80 metros de comprimento, congelado na escuridão eterna, a uma profundidade onde nem o sol penetrava. Ele repousava em uma depressão profunda, como se estivesse escondido de propósito, oculto dos olhos curiosos. Inicialmente, engenheiros e cientistas receberam a descoberta com entusiasmo, esperando poder entender aquele enigmático objeto. Mas à medida que estudavam, enfrentaram perplexidade e preocupação. Quando mergulhadores equipados com fortes holofotes se aproximaram, os raios iluminaram uma superfície enferrujada, coberta por uma camada de organismos marinhos que se acumulou ao longo de anos. Foi então que ficou claro: era um submarino. No entanto, não era um submarino comum. Seu contorno era estranho, incomum, diferente dos modelos padrão de tecnologia militar. E, o mais importante, ele não constava em nenhuma lista de navios ou submarinos perdidos daquela época. Não havia dados de que tal embarcação tivesse alguma vez estado naquela região ou desaparecido sem deixar vestígios. Essa descoberta causou uma verdadeira comoção entre historiadores marítimos e autoridades. A notícia se espalhou rapidamente, como círculos na água, e provocou intensos debates. Logo foi organizada uma expedição para levantar e estudar o conteúdo desse navio misterioso. A área onde ele se encontrava foi fechada urgentemente ao tráfego marítimo, e todas as embarcações que passavam receberam a ordem de não se aproximar da zona perigosa. Para monitorar o objeto em tempo real, sinais de vídeo eram transmitidos por drones e robôs subaquáticos para um centro especialmente preparado. As câmeras mostravam como manipuladores de alta precisão, semelhantes às mãos humanas de um cirurgião, cuidadosamente limpavam a superfície do casco, preparando-se para abrir uma grande escotilha de carga. Na sala de observação havia tensão. Todos aguardavam o que seria descoberto por dentro. E então, no momento mais tenso, quando parecia que o segredo já estava perto de ser revelado, a transmissão foi abruptamente interrompida. Todas as telas ficaram em silêncio. Tudo o que foi encontrado a bordo do submarino não identificado, assim como as informações sobre sua localização exata e origem, foram declaradas segredo de Estado pela Argentina. Esse segredo é guardado a 7 chaves
e proibido de ser divulgado por 100 anos, ou seja, até 20 de dezembro de 2012. Esse prazo representa um século de embargo informacional que impede a publicação e disseminação de quaisquer dados relacionados ao caso. Mas o que poderia estar escondido dentro de sua carcaça enferrujada? Quais segredos foram descobertos nesse antigo sarcófago coberto de ferrugem? E o que levou o governo democrático contemporâneo a tomar uma decisão tão sem precedentes e severa, declarar sigilo por um século? Que mistério é esse que parece mais assustador do que qualquer ouro, qualquer arma ou tecnologia esquecida? Para pelo menos tentar entender essa questão, é preciso compreender seu contexto. É necessário mergulhar na atmosfera de uma das lendas mais sombrias e complexas do século XX, que até hoje suscita muitas perguntas e especulações. Trata-se da lenda do comboio do Führer e dos submarinos fantasmas, que nunca concluíram sua missão nem retornaram após maio de 1945. A história que precedeu o nosso mistério começou em 20 de julho de 1945. Naquela época, a guerra na Europa tinha acabado há apenas 2 meses. A Alemanha capitulou incondicionalmente e seus líderes estavam mortos ou aguardando julgamento em Nuremberg. O mundo começava a contabilizar perdas, celebrar a vitória e festejar o fim do sangue derramado. E, ao mesmo tempo, no porto argentino de Mar del Plata, como vindo de outro mundo, surge o submarino alemão Humminus 530. Essa embarcação era um grande submarino oceânico do tipo AIC-40, desenvolvido para longas patrulhas autônomas no oceano. Seu comandante, um jovem Oberleutnant chamado Otamut, entregou-se calmamente e sem sinais de pânico às autoridades argentinas, que ficaram atônitas. O próprio fato de um submarino alemão aparecer às margens da América do Sul após o fim da guerra foi um verdadeiro choque para todos. Mas então começaram as estranhezas e os mistérios que transformaram esse incidente em um segredo internacional. A tripulação de Humminus 530 passou mais de 2 meses no mar após o almirante Dönitz ter ordenado a rendição incondicional da Alemanha. Esses 2 meses são um período misterioso, durante o qual o submarino seguiu para algum destino desconhecido, e a rota dele permanece sem resposta. Para onde eles estavam indo? O que faziam no Atlântico quando todos os outros submarinos alemães se rendiam ou eram afundados? O comandante do submarino, chamado Vermud, afirmou que não queria entregar seu submarino e sua tripulação aos britânicos ou americanos, que ele odiava. Ele decidiu buscar refúgio na Argentina neutra. No entanto, sua história começou a desmoronar. Em primeiro lugar, durante a inspeção do submarino, foi descoberto que uma poderosa arma de convés de 105 milímetros havia sido removida. Essa arma era usada para defesa e ataque. Era grande e pesada, e não era fácil de retirar. Por que ela foi removida? Talvez para parecer menos perigosa ou para liberar espaço para algum outro carregamento. Em segundo lugar, o mais importante, o diário de bordo do navio, conhecido como Kriegstagebuch, desapareceu. Para qualquer marinha do mundo, especialmente para os alemães meticulosos, esse diário é um documento sagrado. Ele registrava cada milha percorrida, cada ordem, cada evento a bordo. Sua ausência significava uma coisa: o comandante apagou deliberadamente as pistas para esconder a rota verdadeira e os objetivos de sua viagem. E, por fim, não havia documentos pessoais da tripulação, nem cartas ou fotos. Tudo o que poderia esclarecer suas identidades desapareceu sem deixar rastro, como se suas biografias fossem apagadas e eles se tornassem meros executores de uma missão secreta. Esse mistério explodiu instantaneamente na imprensa mundial, gerando muitas teorias. Os jornais de ambos os lados do Atlântico encheram suas páginas com manchetes sensacionalistas que agitavam a imaginação dos leitores. Todos falavam que Adolf Hitler, apesar de todos os esforços dos aliados, conseguiu escapar da Alemanha e se esconder em algum lugar distante, no outro lado do mundo, na Argentina. Naquele momento, esse país tornou-se o tema mais discutido, pois surgiram informações de que seu infame submarino, que desapareceu sem deixar rastros, teria levado líderes nazistas a um refúgio secreto
escondido dos olhos de terceiros. Logo depois, começaram os interrogatórios das tripulações envolvidas nessa misteriosa travessia. Primeiro, foram interrogados pelos serviços secretos argentinos, depois pelos agentes americanos. Essas sessões de interrogatório se assemelharam a uma encenação teatral. Todos os participantes, como se seguissem um roteiro prévio, contaram a mesma lenda decorada. Insistiam que não desejavam se render e que não pretendiam abandonar o submarino, apesar de tudo. Este foi a única resposta deles para todas as perguntas. Nenhum dos marinheiros, desde o comandante até o marinheiro mais simples, deu uma explicação diferente. Eles se agarraram à sua história como a última esperança, e foi justamente por isso que ninguém conseguiu provar sua culpa ou revelar o segredo de suas verdadeiras intenções. No entanto, apesar da ausência de provas diretas, foi precisamente o submarino chamado Úminos 530 que se tornou a primeira evidência concreta de que existiam não apenas rotas terrestres, mas também marítimas de fuga dos nazistas. Ele se tornou uma espécie de chave que abriu a caixa de Pandora. Um monte de suspeitas, teorias e hipóteses que continuam a intrigar os estudiosos até hoje. Esse submarino criou um precedente. Se um submarino conseguiu atravessar silenciosamente e quase imperceptivelmente toda a Atlântica e chegar às costas da Argentina, quantas dessas embarcações poderiam realmente existir e o que elas transportavam em seus compartimentos herméticos? As perguntas surgidas após essa história ficaram sem uma resposta definitiva, mas continuaram a inquietar muitas mentes. E se a história do Minos 530 parecia estranha, o aparecimento de sua irmã, o submarino chamado o Minos 977, parecia uma trama de romance policial que ganhou vida. Passou pouco mais de um mês desde que esse submarino se entregou. Foi em 27 de agosto de 1945. E no mesmo porto de Mar del Plata surgiu outro submarino alemão. A bordo dele estava um oficial bastante jovem e audacioso, o Oberleutnant Heinz Zeffer. Sua jornada foi tão inacreditável e desesperada quanto a do submarino anterior. O Minos 977 era diferente em tipo e construção. Pertencia à famosa Série 7, considerada a mula de trabalho da Marinha Alemã. Essas embarcações eram menos adaptadas para longas viagens do que o Minos 530. Eram um pouco menores em tamanho e tinham capacidades técnicas inferiores. O Minos 977 deixou a base norueguesa em 22 de maio de 1945, ou seja, 6 dias antes da capitulação da Alemanha. Ao ouvir pelo rádio sobre o fim da guerra, o comandante Zeffer reuniu a tripulação e lhes ofereceu uma escolha: render-se às forças britânicas ou empreender uma viagem quase suicida até a Argentina, onde esperavam um tratamento mais brando. Muitos deles eram casados, a maioria de idade avançada, e decidiram desembarcar. Foram deixados em botes nas ilhas norueguesas. Os outros 32 membros da tripulação decidiram continuar a jornada. Heinz Zeffer tomou uma decisão que até hoje surpreende os especialistas. Ele decidiu ir para a Argentina, praticamente sem emergir à superfície, usando um snorkel, um dispositivo que permite que os motores diesel operem debaixo d'água. A viagem deles durou 66 dias submersos. Foi uma das travessias mais longas e totalmente submersas da história da Segunda Guerra Mundial. Parte 5 de 11. Apresentar como a lenda da fuga dos submarinos alemães durante a Segunda Guerra Mundial foi gradualmente se preenchendo com detalhes cada vez mais específicos, transformando-se em uma história complexa e confusa. Segundo uma das versões, 2 submarinos famosos, o 977 e o 530, navegavam juntos, como 2 irmãos de armas, protegendo um terceiro, ainda mais mítico, submarino, a bordo do qual, segundo rumores, estaria o próprio Führer. Esse trio em comum teria recebido uma missão muito importante. De acordo com a lenda, durante a viagem, eles desembarcaram sua carga valiosa em algum trecho deserto da Patagônia, uma região conhecida por sua remota localização e atmosfera misteriosa. Depois disso, para desviar a atenção e confundir as pistas, eles, como um sinal do fim de sua missão, se entregaram individualmente às autoridades. Esses rumores, apesar de toda sua fantasia, continuam despertando interesse até hoje.
parecem destacar que, mesmo nos anos mais difíceis da guerra, alguns submarinos conseguiram desaparecer e sumir do radar do inimigo, entrando na sombra. Toda essa história, repleta de drama e aventuras, não deixou muitos indiferentes. Um dos protagonistas principais, Heinz Fair, comandante do U-977, negou veementemente esses rumores durante toda a vida. Ele chegou a escrever um livro intitulado U-977, 66 Dias Debaixo d'Água, no qual descreveu detalhadamente e aparentemente com honestidade sua jornada, tentando desmistificar mitos e dúvidas. No entanto, para a surpresa de muitos, seu livro, em vez de esclarecer os mistérios, apenas os aumentou. Nele, ele relatava suas aventuras, as batalhas difíceis e as dificuldades enfrentadas, além de sua resistência heróica. Mas justamente essa história vívida e cheia de dramaticidade só alimentou ainda mais os rumores e especulações. Tudo parecia tão cinematográfico e desesperado que era difícil acreditar que tudo aquilo fosse verdade. Assim como o comandante do outro submarino famoso, U-530, afirmavam que haviam se livrado do diário de bordo, de máquinas de criptografia secretas e de torpedos, o que seria um golpe enorme para qualquer investigador. Para os apoiadores da teoria da conspiração, isso se tornou a última e mais convincente prova de que os submarinos não apenas desapareceram, mas estavam realizando uma missão especial, ultra secreta. Eles acreditavam que Heinz Fair não apenas fugiu ou foi capturado, mas que estava cumprindo uma tarefa que fazia parte de uma missão final e extremamente importante do Terceiro Reich. E, embora nenhuma prova direta de transporte de Hitler ou de outros líderes nazistas tenha sido encontrada, as histórias sobre U-530 e U-977 criaram uma base sólida para a crença de que nem todos os submarinos que partiram do porto foram destruídos ou afundados. Alguns deles, supostamente, desapareceram na clandestinidade, levando consigo os segredos mais sombrios e secretos do Reich. Essas lendas sobre os dois submarinos, que, segundo rumores, chegaram às costas da Argentina, deram origem a uma ideia ainda mais ampla e assustadora. Essa ideia ficou conhecida como Comboio do Führer. E se antes falava-se apenas de uma fuga de uma ou duas submarinas, agora tratava-se de um sistema inteiro, de uma operação secreta e cuidadosamente planejada para evacuar os altos dirigentes, tecnologias e os mais preciosos tesouros do Terceiro Reich. E tudo isso, segundo a lenda, era realizado com a ajuda de uma flotilha de submarinos extremamente modernos. Uma verdadeira armada submarina. Essa teoria baseia-se em um fato muito importante e inquestionável. No final da guerra, a Alemanha possuía novos submarinos revolucionários em sua estrutura. As séries 21 e 23, chamados de eletrosubmarinos ou electrobots. Essas embarcações não eram apenas versões modernizadas dos antigos submarinos. Representavam um salto tecnológico real que antecipou seu tempo em cerca de 10 a 15 anos. Enquanto um submarino convencional podia permanecer submerso por pouco tempo e passava a maior parte do tempo na superfície, o Electrobot tornava-se um navio submersível de fato. Alguns desses veículos foram especialmente modificados para realizar tarefas específicas. Transportavam o ouro do Reichsbank, que foi levado de Berlim, além de obras de arte mundialmente famosas, incluindo a lendária Sala de Âmbar, uma das mais conhecidas e misteriosas joias artísticas. Outros veículos continham contêineres com documentos importantes e amostras de armas secretas. Nessas cargas estavam os chamados Wunderwaffe, tecnologias únicas, desenhos de mísseis Felminus III, estudos para a criação de uma bomba atômica, além de protótipos de aviões a jato que poderiam representar um avanço na aviação. O terceiro grupo de cargas era formado por cientistas e engenheiros, cujos conhecimentos e habilidades eram essenciais para essas tecnologias avançadas. Eles deveriam continuar seu trabalho em novos locais para preservar e desenvolver as conquistas alcançadas na Alemanha nazista. A quarta categoria de veículos destinava-se ao transporte da alta cúpula da SS e do Partido Nazista. Essas pessoas planejavam formar o chamado governo no exílio,
Uma estrutura capaz de continuar a luta mesmo após a saída da Alemanha. E claro, entre esses objetos transportados havia uma embarcação especial, especialmente adaptada para reforçar a segurança e equipada com a melhor tripulação. Nela estavam Adolf Hitler e sua esposa Eva Braun. Essa embarcação deveria garantir sua fuga segura da Europa e seu deslocamento secreto para um destino desconhecido. O elo principal dessa operação complexa em terra era a lendária e mitológica organização chamada Odessa. Isso não é apenas uma invenção de romances ou lendas. Era uma rede real de ex-membros da SS que ajudava os nazistas a se esconderem e fugirem para o exterior. Essas pessoas criaram as chamadas Rotas de Rato, passagens pela Itália e Espanha, ajudando os fugitivos a obter documentos falsificados, dinheiro e conexões na América do Sul. Exatamente essa rede foi destinada ao encontro e coordenação com o comboio submarino, que, segundo o plano, deveria transportar passageiros e carga para um local seguro. O objetivo desse comboio, de acordo com diferentes versões, poderia ser a Argentina, onde o regime de Juan Perón era bastante favorável aos nazistas, ou algo muito mais fantástico e misterioso. Nesse ponto, a teoria sobre o destino do comboio se ramifica, levando-nos a outro segredo igualmente fascinante. Para entender para onde mais, além da Argentina, poderia estar se dirigindo o mítico comboio de Hitler, é necessário voltar aos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Ao ano de 1938. Um ano antes do início do conflito global, na Alemanha, que na época estava imersa na ideia de plena autossuficiência econômica, foi enviada uma grande expedição à Antártida. Essa expedição foi bem equipada e preparada, e seu navio se chamava Schwaben. O objetivo oficial da operação era estabelecer uma base baleeira, pois na Alemanha pré-guerra, a gordura de baleia era considerada matéria-prima estratégica. De nela se produzia margarina e nitroglicerina, materiais essenciais para a indústria e para o esforço de guerra. A expedição realizou uma minuciosa inspeção de uma vasta área na terra da Rainha Maud, conduzindo o reconhecimento aéreo. Milhares de bandeiras com suástica foram lançadas de aviões, simbolizando a consolidação da presença alemã na região e sua fixação sob o domínio do Reich. A expedição deu a essa terra o nome de Nova Schwaben, em homenagem à terra natal. Após a guerra, esse fato histórico real, documentado pelos arquivos, foi cercado de inúmeros mitos e lendas. Uma das mais conhecidas é a lenda da Base 211, ou Nova Berlim, uma cidade ou fortaleza escondida sob a camada de gelo da Antártida. Segundo esse mito, lá foi construída uma enorme instalação secreta. Supostamente, cientistas alemães descobriram na Antártida um fenômeno geotérmico único: gigantescas cavernas quentes, conectadas por um sistema de rios que nunca congelavam. Isso tornava o local ideal para a criação de uma instalação ultra-secreta. Essa temática soa como se fosse retirada de um roteiro de filme de ficção científica, repleto de mistérios e descobertas incríveis. No entanto, apesar de sua aparente fantasia, ela ganhou tanta popularidade e resistência que muitos a relacionam a eventos reais ocorridos no pós-guerra. Por exemplo, há uma versão de que tudo começou com uma operação militar americana chamada High Jump, salto alto, que ocorreu em 1946 e 1947. Oficialmente, essa missão era apresentada como uma grande empreitada de pesquisa científica, voltada ao estudo das possibilidades de veículos de voo supersônicos e novas tecnologias. Contudo, na essência, a escala dessa operação era tão incomum e não científica que levanta dúvidas entre muitos analistas e historiadores. Dentro dessa operação foram envolvidos 13 navios, incluindo até um porta-aviões, e mais de 23 aviões. Quase 5.000 pessoas compunham a tripulação a bordo. Essa enorme frota foi enviada precisamente às costas, presumivelmente, do continente sul, conhecido como Nova Suábia. O objetivo dessa expedição, acredita-se, era realizar pesquisas relacionadas à possível presença de objetos ou tecnologias incomuns nessas águas remotas. No entanto, após apenas 6 meses, a expedição foi inesperadamente interrompida. Não porque tivesse atingido seus objetivos,
mas provavelmente devido a circunstâncias imprevistas. O líder dessa operação foi o famoso explorador polar e almirante Richard Byrd, cuja reputação como pesquisador do Ártico e da Antártida era impecável. Após seu retorno, segundo algumas fontes, ele teria feito uma audiência secreta no Congresso, afirmando que os Estados Unidos deveriam estar preparados para possíveis ataques de aeronaves capazes de se deslocar com velocidade incrível de polo a polo. Essas palavras, cuja precisão é contestada pelos historiadores, tornaram-se para muitos teóricos da conspiração a principal evidência de que os serviços de inteligência americanos, na época, enfrentaram algum desenvolvimento tecnológico secreto, trazido da Alemanha pelo submarino. Uma tecnologia que poderia mudar o curso da história. Assim surgiu a lenda de que, na Antártida, os Aramaewa teriam encontrado esses mesmos desenvolvimentos secretos dos nazistas, escondidos sob a camada de gelo. Alguns acreditam que justamente essas tecnologias foram levadas para lá, e que os submarinos fantasma, que desapareciam no oceano, seriam apenas parte de uma operação de grande escala para esconder e preservar segredos. Aos poucos, essa lenda evoluiu para uma narrativa mais ampla, sobre uma civilização oculta criada no coração do continente gelado, sobre bases secretas e tecnologias desconhecidas pelas pessoas comuns. Toda essa mística e teoria é apenas um lado da moeda. Mas o que acontece hoje? Essas histórias não seriam apenas fruto da imaginação e de mitos? De jeito nenhum. As expedições de busca por submarinos nazistas desaparecidos continuam. E elas não são feitas por lunáticos de papel alumínio, mas por pesquisadores e cientistas sérios. Um dos grupos mais conhecidos é a organização argentina chamada Eslabão Perdido, que significa elo perdido. Ao longo de muitos anos, essa equipe, liderada pelo cientista e pesquisador chamado Abel Bastia, dedicou sua vida ao estudo desse tema. Eles investigam minuciosamente documentos de arquivo, coletam testemunhos de últimos sobreviventes e organizam expedições à costa da Argentina. Sua convicção é de que esses submarinos, como o Humminus 530 e o Humminus 977, eram apenas a ponta de um enorme iceberg, uma cortina de fumaça genial para desviar a atenção de outros navios mais importantes. Seus esforços levaram a descobertas sensacionais. Há alguns anos, perto do porto de Quequén, aproximadamente 300 quilômetros ao sul de Mar del Plata, uma equipe de exploradores, utilizando magnetômetros e sonares laterais, descobriu no fundo do oceano um grande objeto. A descoberta de uma misteriosa embarcação provocou muitas discussões e especulações entre pesquisadores e entusiastas de histórias secretas. Muitos apontaram que a estrutura dessa embarcação indicava claramente que ela havia sido explodida por dentro, o que é típico de uma situação em que a tripulação foi forçada a destruir a própria nave, possivelmente para manter um segredo ou evitar sua captura. Essas informações confirmam as hipóteses de que o submarino poderia ter sido causado por uma explosão interna, o que, por sua vez, sugere que ele poderia estar sob controle de pessoas que tentavam escapar ou proteger algo importante. E o mais importante, o que foi coletado durante a investigação, são os testemunhos de moradores locais, cujos relatos acrescentam uma profundidade histórica ao que acontece no fundo do mar. Um dos idosos, um fazendeiro que viveu os anos da guerra, jurou que seu pai contou várias vezes que, em 1945, numa noite escura, viu na costa deserta pessoas vestidas de escuro e caminhões sem faróis chegando e partindo por rotas desconhecidas. Esses testemunhos, embora controversos, servem como uma confirmação importante de que as discussões e hipóteses ao redor da descoberta em Quequén não cessam. Mas o próprio fato de essa descoberta existir já prova algo importante: que às margens da Argentina realmente repousam segredos submersos ligados a uma história até hoje oculta aos olhos. O trabalho de entusiastas como, por exemplo, Abel Bastia, demonstra que explorar as profundezas do mar não é apenas uma paixão, mas um caminho real para revelar páginas há muito esquecidas da história. Seus esforços indicam que a história do comboio do Führer não é mera ficção,
mas um reflexo de eventos reais que ainda aguardam seu momento para serem revelados. Esses acontecimentos estão escondidos em algum lugar nas profundezas do Oceano Atlântico, e é lá, no fundo, que talvez residam as respostas para muitas perguntas. E agora, se voltarmos ao começo e lembrarmos daquela silhueta anômala sem nome, descoberta no fundo perto das costas da Patagônia, podemos entender que tudo isso é apenas uma parte de um grande enigma. Recordar aquela transmissão que foi repentinamente interrompida e o voto de silêncio de um século, aparentemente dado pelos participantes daqueles eventos. Tudo isso são apenas informações preliminares. Tudo o que acabamos de discutir é apenas o começo, uma introdução a mistérios muito mais profundos e importantes. Por trás dessas histórias, escondem-se lendas de submarinos perdidos, de comboios secretos, de bases misteriosas na Antártida. Tudo isso são degraus que levam à compreensão do que realmente foi encontrado. Segundo informações não oficiais, vazadas por um participante de uma expedição, há muito classificada, o submarino recentemente descoberto não tinha nada a ver com as classes conhecidas de submarinos. Ela não era uma embarcação de combate. Nela estavam ausentes os tubos de torpedo, e ela era significativamente maior do que os modelos padrão. Seus contornos eram incomuns, mais suaves e elegantes, o que indicava que foi criada para fins especiais. Obviamente, esse submarino era destinado a longas travessias transoceânicas, e sua construção enfatizava o máximo conforto, alta velocidade e sigilo excepcional. Poderíamos chamá-lo de um verdadeiro limusine submarino, um transporte pessoal criado para objetivos específicos. Era uma solução de engenharia única, rara e muito valiosa. Quando os manipuladores robóticos abriram os compartimentos herméticos de carga, não encontraram ouro, armas ou até mesmo desenhos secretos. Todo o conteúdo revelou-se muito mais pessoal e, de certa forma, chocante. Dentro dos compartimentos estavam cápsulas com sistemas de controle de umidade, semelhantes a exposições de museu. Em uma delas, havia dezenas de quadros selados em molduras herméticas. Os especialistas que tiveram a oportunidade de ver essas obras por meio de câmeras antes da interrupção da comunicação ficaram impressionados e paralisados de surpresa. Eles reconheceram instantaneamente. No centro da sala, elevava-se um pedestal especial, onde estavam cuidadosamente colocados 2 contêineres herméticos feitos de aço inoxidável resistente. Cada um deles era meticulosamente lacrado, como uma relíquia protegida, destinado a guardar objetos de valor e mistério. O primeiro desses contêineres, segundo análises preliminares, continha o arquivo médico completo de Adolf Hitler. Dentro estavam todos os registros de seu médico pessoal, Theodor Morell, desde radiografias detalhadas e resultados de diversos exames, até a lista completa de medicamentos e injeções que ele utilizou ao longo da vida. Esse arquivo não era apenas um conjunto de documentos, mas uma história abrangente de seu estado físico, doenças, dependências e, possivelmente, até sua saúde mental. Essa coleção poderia ser a chave para desmistificar a figura do Führer, revelando seu verdadeiro rosto, libertando-o da imagem de uma pessoa mística e inalcançável. O segundo container, revestido de veludo macio, guardava objetos pessoais de Eva Braun, sua companheira e, segundo algumas hipóteses, seu último amor. Dentro havia uma pequena caixa de joias, presentes e recordações, além de um diário pessoal contendo seus pensamentos, emoções e segredos. No momento em que toda essa informação valiosa estava à vista, a transmissão foi de repente interrompida. Nesse instante, os espectadores e os participantes da operação perceberam. Eles estavam diante de algo muito mais importante do que apenas provas de uma fuga de Hitler. Não se tratava apenas de um documento ou objeto que comprovasse sua fuga. Talvez o próprio líder nunca tenha utilizado essa cápsula de salvação, sobre a qual circulavam rumores. Mas o que foi encontrado era muito mais importante. Era uma prova irrefutável e material de que a preparação para a fuga e o esconderijo de alto nível não tinha sido por acaso. Não era apenas um artefato aleatório, mas uma espécie de arca de Noé pessoal para uma única pessoa,
preenchida não com tecnologias ou um exército de guarda, mas com seu mundo interior, pensamentos obsessivos, passado e planos para o futuro. Por isso, o conteúdo desse armazenamento foi imediatamente classificado como segredo de Estado, decidido mantê-lo fechado por 100 anos. Era necessário tempo para que as pessoas se acalmassem e deixassem de perceber essas descobertas como símbolos capazes de reacender o fogo do ódio e dos mitos. Em primeiro lugar, não se tratava de ouro ou de desenvolvimentos secretos de armas que pudessem trazer vantagem material. Não, a razão era mais profunda. Tratava-se de um símbolo que se escondia dentro dele. Imagine o que aconteceria se esses objetos fossem expostos em um museu. O diário de Eva Braun, pinturas criadas pelo Führer, seus registros médicos, nos quais ele aparece não como uma figura mística, mas como um homem doente e envelhecido. Tudo isso rapidamente se tornaria um local de peregrinação para neonazistas de todo o mundo. Esses artefatos poderiam se tornar um ímã para aqueles que procuram justificativas e novas ideias para seus objetivos. Isso provocaria uma nova onda de teorias da conspiração sobre sua sobrevivência, sobre o que supostamente ele teria passado e onde estaria escondido. Esse cenário se tornaria uma ferramenta poderosa de propaganda, capaz de inspirar novos seguidores, especialmente na era da guerra de informação, quando qualquer imagem ou símbolo pode ter um significado enorme. O governo da Argentina, países onde, segundo rumores, os nazistas fugitivos estariam escondidos, percebeu que diante deles havia uma verdadeira bomba de efeito retardado, uma caixa de Pandora capaz de explodir a qualquer momento. E a única maneira certa de lidar com isso era selar todos esses artefatos para sempre, deixá-los fechados por séculos, na esperança de que, daqui a 100 anos, a humanidade seja suficientemente madura e sábia para ver essas descobertas apenas como relíquias históricas, e não como símbolos sagrados capazes de reavivar o mal. Então, o que está guardado agora nesse armazém secreto em algum lugar de Buenos Aires? Não é ouro,